Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Que a graça de Cristo preencha plenamente a sua vida, os seus sonhos e os seus projetos. Eu sou muito agradecido a todos vocês que se inscreveram no meu canal, a todos vocês que dia a dia assistem os vídeos até o final e muito agradecido também por você compartilhar. Não esquece, assistiu o vídeo, gostou, compartilha, deixa aquele like, tá bom? É uma forma de você motivar a gente a melhorar cada dia. Quanto mais você compartilhar, mais longe essa mensagem vai chegar. Mais pessoas vão assistir. Hoje eu tenho pessoas assistindo essa mensagem nos Estados Unidos, na África e em Portugal. Então, Europa, América e África já estão sendo alcançados pela mensagem. Então eu quero que você, com a graça de Cristo, também compartilhe com seus amigos, vizinhos e distantes, para que outros também tenham acesso à mensagem e possam ser alcançados pela graça de Cristo e aprendam também da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Esse é um canal dirigido, orientado pelo Espírito Santo, e eu desejo que você seja uma bênção nas mãos de Deus ao compartilhar essa mensagem com teus amigos. Amém? Deus seja contigo. Deus abençoe você, Deus cuide de você e Deus dê a você tudo o que você precisa. Que Ele, em Jesus Cristo, realize todos os desejos do teu coração, conforme a promessa do Salmo 20 e conforme a promessa do Salmo 37, versículo 4, né? Satisfaça ao Senhor todos os desejos do teu coração. Esse é o meu desejo para você e para toda a sua casa, para toda a sua família. Cante, ore. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, toda imperfeição e transforma para a Tua glória, Deus. Toma toda imperfeição, transforma num vaso perfeito. Faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero Adão.
Não somos merecedores, mas desejamos ter o teu poder hoje. Vem, transborda este lugar com o teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção. Aceitamos ser moldados por ti. De ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção. Aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e é diante de Ti, meu Deus, que eu desejo viver para sempre. Eu sou falho, meu Deus, mas me coloco em Tuas mãos, e agora com maior responsabilidade, porque estou me colocando diante do Senhor para ser um instrumento Teu, um instrumento nas mãos de Deus para alcançar, para iluminar a vida de outras pessoas. Ajude-me, porque sem Ti eu nada posso fazer. Tenho meus defeitos, tenho as minhas falhas e o Senhor conhece todas elas. Então, neste momento, antes de mais nada, confesso ao Senhor as minhas fragilidades e coloco em Teus braços de amor as minhas limitações, para que em mim e através de mim se manifeste a Tua bênção àqueles que assistem a estas mensagens. Que eu seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E Te peço, ó Pai, que me ajude a cada dia a perseverar na graça e na manifestação do poder de Jesus Cristo, na orientação e guia e orientação do Espírito Santo. Fala conosco e abençoa-nos. E agora, Pai, se há necessidade de uma cura física, toca nesse Teu filho, nessa Tua filha que assiste essa mensagem. Toca nesse Teu filho, nessa Tua filha que necessita de um milagre emocional, de um milagre espiritual, de um milagre em seus relacionamentos. Pai, estende a Tua mão, estira a Tua mão para curar a gente, para alcançar a gente, para abençoar a gente. E agora, estira a Tua mão também, Senhor, para tocar na gente com o poder da Tua palavra, pela manifestação plena do Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, 2 Coríntios capítulo 6, nós entramos agora no que eu diria na mensagem mais delicada do capítulo 6. Porque Paulo vai falar aqui agora de relacionamentos que Deus pode abençoar e relacionamentos que Deus jamais vai abençoar. Leia comigo versos 14 e 15. Está escrito: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Jesus Cristo e o maligno? Ou que união pode haver entre um crente e um incrédulo? Quando Deus libertou Israel do Egito, uma das primeiras ordens de Deus, um dos primeiros conselhos, um dos primeiros estatutos dados por Deus aos filhos de Israel era: não se aliem, não formem aliança, nem entrem em relacionamento conjugal com os cananitas, com as 5 nações
que eles tinham a incumbência de destruir ou afugentar daquele território para que eles pudessem viver e adorar verdadeiramente a Deus sem se contaminarem com as filosofias, os falsos ensinos, a idolatria e a prostituição daquelas nações. Então Israel, quando entra em Canaã, eles já tinham essa orientação de Deus. Nada de relacionamento com eles, para que eles não desviem vocês do seu Deus. E é engraçado que essa orientação, esse estatuto, ele vai percorrer toda a história do povo de Deus no Velho Testamento. E aí nós encontramos em Neemias uma reforma justamente nesse aspecto. Esdras vai falar sobre essa questão do casamento misto, que foi um problema para a consagração dos filhos de Israel quando saíram da Babilônia. E nós vamos encontrar Paulo aqui no Novo Testamento ainda mantendo a ideia de que não pode haver união entre a luz e as trevas, não pode haver comunhão de um crente com um descrente. E a palavra descrente aqui, você vai me entender, porque eu sempre digo que todo mundo é crente. Não é? Existem os crentes em Jesus Cristo e na palavra de Deus. E existem os crentes na filosofia, nas ideologias, na ciência, existem os crentes. Por exemplo, uma pessoa acreditar que eu e você viemos de uma explosão cósmica há 4,5 bilhões de anos atrás, em que a poeira cósmica se juntou e aí formou uma partícula de célula viva, e essa célula viva foi se juntando com outras células vivas causadas por essa explosão cósmica, gerando um pequeno protozoário, desse protozoário um inseto, de um inseto uma borboleta, de uma borboleta uma ave, de uma ave um animal, de um animal um macaco, do macaco o ser humano. Olha que tremenda fé a pessoa tem que ter na ciência de que houve uma explosão cósmica e o mundo saiu do caos dessa explosão cósmica, que era um caos. Segundo a ciência, o mundo era um caos, e desse caos, desse lodo, desse lixo atmosférico ou atômico ou cósmico, né? Um lixo cósmico, ele vai gerar a vida, e a vida sai do caos para a perfeição. Mas se você olhar aqui atrás de mim, você vai ver galhos secos, folhas secas. Por quê? Porque as coisas entregues a si mesmas, elas não tendem a se aperfeiçoar, elas tendem-se a se deteriorar. Ou seja, do caos não sai perfeição, o caos só gera mais caos. Então a pessoa que acredita nisto, ela tem que acreditar que hoje o ser humano está evoluindo. E vai chegar um dia em que ele vai ser perfeito em relacionamentos, em vivências, experiências e tudo mais. Ou seja, ele vai sair do caos, desse mundo de sujeira e de violência, de maldade, e ele vai se encontrar. Não é? Alguns falam aí para poder os seres humanos encontrar a sua deidade, a sua perfeição de caráter e personalidade. E aí vão cessar as guerras, vão cessar as lutas de classe, as pessoas vão parar de desejar o mal umas das outras, e finalmente o ser humano vai viver eternamente. Ele sai do caos e vai para a perfeição. Isso é uma teoria, e a pessoa tem que ser crente, muito crente, para ter uma fé tremenda para acreditar nisto. E aí tem muitas pessoas hoje, nós temos hoje os cemitérios espaciais, em que pessoas estão pagando aí milhões de dólares para sepultar seus mortos nessas geladeiras espaciais, para que em algum momento a ciência descubra o remédio da imortalidade, e então essas pessoas que estão mortas sejam ressuscitadas por esses remédios para viver eternamente. Isso é uma filosofia, isso é uma crença, isso é uma doutrina, que a ciência não ensina como teoria não, como hipótese não.
ensina como verdade. E se é uma verdade ensinada pela ciência, as pessoas precisam de fé para acreditar nisso, a ponto de gastar milhões de dólares, milhões de reais para esperar que esse mundo chegue a essa perfeição. Agora, eu estou aqui cercado por muitas árvores secas, não é? Por folhas secas. Por quê? Porque aquilo que é entregue ao caos, ele não tende-se a melhorar, tende-se a piorar. Não vai se aperfeiçoar, vai piorar. E a própria natureza nos ensina, né, que há um ciclo de vida, crescimento e morte. Agora, Jesus Cristo vem, e quem crê no Evangelho, quem crê em Jesus Cristo, tem que crer na ressurreição. Crê que ele vai vir e vai dar a vida eterna a todo aquele que crê e que vai ser ressuscitado por Jesus Cristo no último dia para viver eternamente com Deus. E aí seremos perfeitos, sem a presença do pecado. Hoje nós podemos ter poder sobre o pecado e sobre a influência do pecado em nós. Mas quando Jesus Cristo vier, nós seremos libertados, completamente libertados na glorificação da presença do pecado. Ou seja, a gente vai perder o desejo de pecar para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Isso é fé. Então, Paulo está falando aqui de incrédulos, aquele que não segue o Evangelho, aquele que não aceita a doutrina de Jesus Cristo, a salvação proposta em Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aí, não se coloque em um relacionamento com uma pessoa que não está seguindo o mesmo caminho que você. Se você está indo para o céu, meu irmão, minha irmã, você está indo para o céu. Então você tem que se relacionar afetivamente, né, e aqui podemos colocar comercialmente, né, ou empresarialmente. Você tem que se relacionar com pessoas que tenham a mesma filosofia sua, que tenham os mesmos desejos, que tenham os mesmos sonhos, que tenham os mesmos projetos. Por quê? Porque senão você vai ficar assim, ó, um puxa para lá, um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para cá. Mas, Renivaldo, quando eu aceitei o Evangelho, eu estava vivendo nessa situação, porque eu aceitei o Evangelho e o meu cônjuge não aceitou. Nesse caso, Paulo nos dá um conselho em Coríntios. Se ele ou ela consente em morar com você, consente em manter esse relacionamento, e você vir que esse relacionamento não vai atrapalhar a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, então você deve manter esse relacionamento, não deve se separar, né? Não deve acabar com essa aliança, com esse relacionamento. Mas se esse relacionamento te levar a duvidar de Deus, a se afastar de Deus, aí é preciso você tomar uma decisão séria, a decisão de romper com esses relacionamentos para você crescer espiritualmente e não ser atrapalhada na sua comunhão pessoal com Deus. Leia comigo então 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: quanto ao que vocês escreveram para mim, é bom que o homem não case, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, eu falei na mensagem anterior, né, que Paulo está falando de pureza sexual, né? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada esposo o seu próprio marido. Aí a questão da família aqui, a partir do versículo 10. Aos casados ordeno eu, não o Senhor, mas que a mulher não se separe do marido. Se porém vier a separar-se, não se casem com ninguém. Ou se quer manter o casamento, então se reconcilie com o seu marido, com a sua esposa. E que o marido também não se separe da sua mulher. No mais, digo eu, se algum irmão tem uma mulher incrédula, olha o incrédulo aqui, é o descrente aqui, né? E ele consente ou ela consente em viverem juntos, que não se separem. E a mulher que tem marido incrédulo também não se separe. Mas se ele consentir em que cada um vai viver a sua fé, ele a sua descrença, ela a sua crença, e vão manter a unidade, a harmonia entre eles. Então, nesse caso, você não peca se separar,
mas peca se você buscar um novo casamento. É uma outra questão que eu não vou trabalhar aqui, tá certo? Paulo só está dizendo que você pode separar. Essa ideia que hoje muitas pessoas dizem que é pecado separar, não está na Bíblia. Paulo está dizendo que pode separar, porque a pessoa está seguindo um caminho diferente do seu. Ele está seguindo uma filosofia diferente da sua, uma crença diferente da sua. Ou seja, você está indo para o céu e a pessoa está arrastando você para as filosofias e ideologias deste mundo. Não é? E aí no versículo 14 ele diz assim, como é que você vai saber se essa pessoa você pode salvá-la? Verso 16, né? Pois como você pode saber se a mulher será salva pelo seu marido ou se o marido será salvo pela sua esposa? Não existe essa ideia. Agora, ao cristão que, mesmo sabendo do mandamento e desobedeceu ao mandamento, Deus também não abandona. Irmão e irmã, olhe para mim. Se você, na sua caminhada cristã, você estabeleceu um relacionamento contrário à vontade de Deus, Deus não abandona você. Deus não queria que você entrasse nesse relacionamento, porque Ele sabe que se você entrar num relacionamento assim, um relacionamento dividido, uma casa dividida, ela não subsiste. Não há felicidade numa casa dividida. Numa sociedade em que um é contra a filosofia do outro, um se opõe ao outro. Inclusive, Eclesiastes, capítulo 4, se eu não estou enganado, Salomão vai fazer exatamente a pergunta: poderão duas pessoas andarem juntas se não houver um acordo entre elas, se não houver unidade, se não houver concatenação de pensamento, harmonia de pensamentos e de ideias e de objetivos? Não pode. Mas Deus não abandona você. O que Deus queria evitar é que você viva uma vida infeliz pelas escolhas que você faz. Por isso Ele dá o mandamento: não entre em jugo desigual. Porque quando você entra num jugo desigual, aí você se coloca numa posição em que Deus não pode abençoar você. Tudo bem, eu posso dizer que Deus pode abençoar você no sentido espiritual. Se você decide que esse relacionamento não vai afetar a sua espiritualidade, você vai enfrentar qualquer obstáculo sem desistir da fé. Nós vamos encontrar, por exemplo, na história do povo de Deus, muitos cristãos que tiveram sérios problemas justamente por causa de relacionamentos mal sucedidos. Aliás, o livro Lar Adventista, a autora diz o seguinte: não existe uma área que traga mais sucesso a um ser humano do que o relacionamento. E não existe nenhuma outra área que mais destrua pessoas do que a escolha errada no relacionamento. Eu li recentemente a história de uma menina chamada Ana, e ela começou a namorar um rapaz, e todo mundo começou a aconselhar, dizer: olha, isso não vai dar certo, você vai trazer muitas lágrimas para você. Você vai passar por muitas frustrações, você vai ter uma vida infeliz nesse relacionamento. E ela começou a ignorar essas vozes. Começou a rejeitar esses conselhos. A palavra de Deus já disse não. E não para Deus é não. Deus não barganha princípios, por favor. Deus não barganha princípios. Princípios são irredutíveis, imutáveis. E Deus não barganha, Deus não negocia princípios. Então, em relação a princípios, Deus vai dizer sim ou vai dizer não? Jesus Cristo disse: é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não pertence a Deus. Deus jamais vai barganhar princípios. Ele ama você.
E Ele sabe que você está sofrendo por causa dessa escolha errada que você fez. Mas Ele diz, eu estou com você. Eu quero cuidar de você. Mas Ele não pode abençoar esse relacionamento. Então, no mesmo livro Lar Adventista, a autora diz que muitos relacionamentos não têm a bênção de Deus, porque eles são contrários à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao mandamento de Deus. Você vai permanecer nesse relacionamento, Paulo diz, você pode sair. Você pode sair desse relacionamento, porque a intenção de Deus, o objetivo de Deus para a nossa vida é que eu seja feliz, é que eu seja completo, é que eu tenha paz. Imagine você viver num relacionamento conflituoso, onde você tem muita ansiedade, preocupação e, acima de tudo, guerra, conflitos constantes dentro do relacionamento. Como é que pode haver prazer, alegria, felicidade num relacionamento conflituoso? Então Deus queria evitar tudo isso, mas você entrou nessa questão. Eu citei aqui a questão da Ana. E depois, quando ela foi ver que ela já estava bem envolvida nesse relacionamento, ela foi perceber, ela foi começar a colher as consequências dessa escolha equivocada. Ela entrou em depressão, teve prejuízos emocionais, sua vida virou uma bagunça, mas ela teve que romper com esse relacionamento para voltar a ter paz. Eu conheci a história de uma moça, eu conheci inclusive a própria moça, em que ela dizia para todo mundo que aquele rapaz era o homem da vida dela e que ela tinha que casar com ele. Aí o pessoal da igreja, ela pediu aconselhamento ao pastor da igreja dela. O pastor disse, olha, Deus não aprova isso aí. Deus não abençoa esse relacionamento, porque Deus já disse que não pode abençoar um relacionamento desse tipo. Quando Deus diz não, é não. E ela, não, mas ele é bom, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai em festa, ele é um rapaz caseiro, obediente aos pais, respeitoso. E ela, contrariando a todo mundo, ela entrou de cabeça naquele relacionamento. 2 anos depois, noivaram. 1 ano e meio depois, casaram. E a primeira refeição que ele pediu para ela preparar foi um alimento que Deus reprova. E ele, inclusive, a ameaçou com uma arma, dizendo que no dia que ela o convidasse para ir à igreja dele, para a igreja dela, ele descarregaria aquela arma nela. A gente não conhece o coração das pessoas. Todo mundo estava vendo que aquele rapaz estava vivendo uma farsa. Ele até chegou a se batizar na igreja dela. Frequentou a igreja para agradá-la. Fez tudo para conquistar o coração dela. E quando se casaram, ele disse que ela nunca deveria convidá-lo a voltar àquela igreja. Imagine essa moça agora entrar num relacionamento, num casamento em que, já nessa situação, olha o conflito de ideias, de crenças. Aquele rapaz que parecia ser o céu na terra para a vida dela, porque ele era melhor do que os jovens da sua igreja. Traz para ela dor, lágrima e sofrimento. Lamentável isso, mas é o que acontece quando a gente não se coloca na mão de Deus. Deus abandonou aquela moça? Jamais. Agora, Deus podia tirar dela a lágrima, a dor, o sofrimento? Não. Por quê? Porque não há bênção numa escolha equivocada. Agora, Deus continua cuidando da gente. Deus continua perdoando a gente. Deus continua atraindo a gente para que a gente sofra menos. Para que o nosso sofrimento seja mais apaziguado. Então, se você falhou no relacionamento, saiba que a sua vida nunca será mais a mesma.
A área mais complicada da nossa vida são os relacionamentos. Então Paulo vai dizer para a gente, não entre num relacionamento em que você vai sofrer, vai ser infeliz, vai viver com medo e dentro de um relacionamento. Agora Paulo usa aqui 3 palavrinhas que são importantíssimas para você perceber a questão da relevância do tema. A primeira palavra, ele diz aí no verso 14, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a luz, a justiça e a iniquidade? Então, a primeira palavra aqui é a questão da justiça e injustiça, ou iniquidade, né? A questão aqui é o seguinte, você é justo. Eu não sou justo porque eu sou bom. Eu não sou justo porque eu faço tudo certo. Eu sou justo porque eu fui lavado, eu fui purificado no sangue de Jesus Cristo. Eu sou justo porque Jesus Cristo é meu Salvador e Ele é o Senhor da minha vida. Então, quando eu vou travar um relacionamento, eu tenho que buscar a justiça nesse relacionamento. Ou seja, eu não posso estabelecer um relacionamento de um justo com um injusto, porque isso não dá certo. É como conta de matemática. Mais com mais é mais. Menos com mais é menos. Mais com menos sempre vai ser menos. Não há uma equação em que você pode juntar, inclusive menos com menos é mais, né? Mas o interessante para a gente é que a gente tem que perceber que temos que tomar posição de um lado. Eu sou justo, então eu tenho que viver a justiça de Deus. E se eu viver a justiça de Deus, eu vou evitar a injustiça ou a iniquidade. A incredulidade, a descrença, vai me empurrar para baixo, vai me tirar dos braços de Deus. Na minha comunhão pessoal com Deus, o relacionamento com Deus precisa ser a prioridade. Quando a gente conversou, eu conversei com aquela moça, ela disse que o namorado era a prioridade. Quando você coloca qualquer coisa como sua prioridade, você tira Deus da sua vida. Mas Deus diz, você é justo. Você faz parte da justiça de Deus. A justiça de Deus revelada na cruz. A justiça de Deus revelada no sacrifício de Jesus Cristo. A justiça de Deus revelada no mandamento, na lei de Deus. É para proteger você. Justamente dessas intempéries. Dessas perdas, desse sofrimento desnecessário. Então, quando eu sou justo, eu vou buscar um relacionamento justo que glorifique e exalte o nome de Deus. A segunda palavra aí, que Paulo coloca aí, é luz, não é? É comunhão, desculpe, a palavra comunhão, no verso 15, né? Que comunhão pode haver, verso 14 ainda, né? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? A palavra comunhão é intimidade, unidade, harmonia. Que unidade pode haver entre a luz e as trevas? Raul Seixas, inclusive, lançou uma música, não é? Lá vem o trem, ou olha o trem, alguma coisa assim, em que ele tenta, através da música, propor uma união entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Propondo que os dois são bons e que os dois têm defeitos. Os dois são bons e os dois são ruins ao mesmo tempo. Mas com Deus, a coisa não funciona assim. A Bíblia diz que Deus é bom e Ele é justo. E se eu sou filho de Deus, eu sou justo. Porque eu vivo, eu reflito a justiça de Deus em mim. O sacrifício de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e eu sou feito justo. Filho de Deus, filha de Deus, você se torna filha de Deus
através da justiça de Jesus Cristo, da justiça do sacrifício de Jesus Cristo e da justiça da lei de Deus. E aí, Paulo vai dizer, não pode haver união, não pode haver comunhão, não pode haver harmonia, não pode haver unidade, ligação. A palavra comunhão aqui principalmente é ligação. Como que uma luz vai se ligar às trevas? Como que a luz pode se unir às trevas? Se uma é oposta à outra, se uma é contrária à outra, então não pode haver comunhão, não pode haver ligação. Por isso não pode haver a bênção. Mas como eu disse, não esqueça disso. Não assista essa mensagem pela metade, por favor. Se você assistir essa mensagem, esse sermão, assista até o final para você compreender direito a mensagem. Porque Deus, ao contrário do que a gente pensa, Deus nunca abandona a gente. Quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente fracassa, Deus está aí, perto de você, cuidando de você e convidando você a se levantar, a recomeçar. E quem sabe cortar os laços. Cortar esse cordão umbilical que te prende, que te escraviza a um relacionamento infeliz, frustrante, que só traz derrota, fracasso e medo para você. Vive aí a síndrome da ansiedade, do medo, das fobias terríveis por causa das escolhas equivocadas. E aí você vive esse sentimento de culpa, achando que Deus não gosta mais de você. E eu fico irritado quando eu ouço pregadores dizer que Deus não gosta de quem faz isso. Deus ama você incondicionalmente. Deus não é responsável pelas tuas escolhas, por favor. Porque nós somos chamados à liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Nós somos livres. Agora Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que a gente não deve usar da nossa liberdade para pecar, para fazer escolhas equivocadas. Você deve usar sua liberdade para se aproximar cada vez mais de Deus. E você tem o direito de dizer para todo mundo, eu estou indo para o céu. E só quero ao meu lado quem está me levando para lá, me empurrando para o céu. Então você precisa cortar o cordão umbilical. A Ana teve que cortar o cordão umbilical para poder voltar a ser feliz. Ao contrário de muita gente que fica dizendo, não separe, porque Deus vai mudar a situação. Mentira. Quando Deus diz não, é não. E relacionamentos frustrantes, que começa errado, Ellen White diz, no livro Lar Adventista, o que começa errado nunca será consertado. Deus não tem compromisso por consertar os erros da gente. Ele vai consertar a gente. E vai dar poder a você, para você ser feliz. E se ser feliz exigir de você separação, abandono, rejeição, divórcio, Deus vai dizer, filho, vá porque eu apoio você, eu aprovo você, eu abençoo você. Porque eu quero ver você feliz. Agora, quando você for constituir um novo relacionamento, Deus vai dizer, não, também não. Agora eu quero que você seja feliz solteiro. Eu quero que você seja feliz solteira. Deus vai dizer não também, tá bom? Mas você pode separar sim. Agora, não pode haver ligação, não pode haver união, não pode haver unidade, não pode haver harmonia entre a luz e as trevas. E a terceira palavra aí, versículo 16, né? Ele diz aí, não pode haver harmonia entre o crente e o incrédulo, né? Ou que união pode haver entre o crente e o incrédulo. Eu quero usar essa palavra união aqui. Eu já falei de harmonia, né? Porque na palavra aqui, comunhão tem que ver com harmonia, né? Harmonia é paz. Harmonia é um relacionamento não conflituoso. Harmonia é você alinhar as ideias numa direção só. Mas a palavra união aqui é acordo. Não pode haver acordo entre o maligno, né, e Jesus Cristo. Verso 16 assim, não pode haver união entre o crente e o incrédulo. Observe que Paulo aqui, o assunto é um só. Lá em Coríntios 7,
e 1 Coríntios 7 e 2 Coríntios 6. A questão toda é relacionamento. E aqui a gente poderia dividir relacionamento em duas partes. Eu costumo pensar assim, o meu relacionamento com Deus é sempre prioridade. Então as minhas escolhas de relacionamentos sociais ou comerciais aqui precisa estar submisso ao meu relacionamento com Deus. Porque eu não posso quebrar meu relacionamento com Deus por causa de relacionamentos aqui. Eu não posso priorizar relacionamentos aqui em detrimento do meu relacionamento com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou pregando essa mensagem. Não quero condenar ninguém aqui, mas quero que você tenha paz. Quero que você tenha alegria. Eu quero que você tenha felicidade em todos os seus relacionamentos. Agora, Paulo e a Bíblia nos dão o seguinte conselho: siga pela vontade de Deus. Quer você vá escolher um namorado ou uma namorada, um casamento, ou um comércio, ou uma empresa, siga pela orientação da palavra de Deus. Provérbios diz que não é bom estabelecer sociedade com outras pessoas em que você sabe que você vai estar só sofrendo prejuízos. E Provérbios 19, versículo 14, é para os solteiros, né? Seja homem, seja mulher. Provérbios 19, 14, anote na sua Bíblia, marque, e alinhe, e sublinhe, escreva, memorize. Provérbios 19, verso 14, está escrito, né? Provérbios 19, 14 está escrito assim, ó. Leia comigo, Provérbios 19, 14. Eu quero concluir com essa mensagem, quero fazer um apelo para todos nós. Está escrito lá, ó, que os bens, a casa, os móveis, os tesouros deste mundo, a gente pode conquistar pela nossa força ou receber de herança dos nossos pais. Provérbios 17, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Ou você trabalhou e conquistou, né? Mas a esposa prudente é presente de Deus para você. A mulher sábia, Provérbio 14, 1, ela edifica a casa. E aqui diz que a mulher sábia é um presente de Deus para você. Então você que vai estabelecer relacionamentos, priorize o seu relacionamento com Deus. Você está indo para o céu e que nada te impeça de chegar ao céu. Nem mesmo os teus relacionamentos neste mundo. Ao contrário, que os teus relacionamentos aqui ajude você a se aproximar mais de Deus e ficar mais perto do céu. Ou seja, como diz o livro Lar Adventista, que o teu relacionamento seja o princípio da eternidade aqui. Que a tua casa seja o pedacinho do céu na terra. É o que está escrito no livro Lar Adventista. Deus nos chamou para ser feliz. Para sermos felizes. Ele não quer que você viva uma vida de sofrimento, de perda e de infelicidade. Ele não quer que você viva derrotado, cabisbaixo, com medo, amedrontado. Ele quer que você seja pleno, abundante, feliz. Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida e vida plenamente feliz. É isso que Deus deseja para mim e para você nos relacionamentos. Então deixe Deus ser prioridade nas tuas escolhas. É o meu desejo para você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor do céu e da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando a gente fracassa em nossos relacionamentos, ou quando a gente toma decisões equivocadas, como o filho pródigo e tantos outros que tomamos decisões equivocadas. O Senhor vai conosco, o Senhor continua conosco, estendendo a tua mão poderosa para nos perdoar, para nos ajudar a recomeçar, ou quem sabe a desfazer os nós que nós mesmos amarramos no nosso dia a dia, na nossa caminhada contigo. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos e abençoa-nos para que dia a dia possamos buscar o Senhor como prioridade em nossa vida e em nossos relacionamentos. Dá-nos a tua bênção, o teu cuidado e a tua proteção. O adoramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.